Uai, pode. Uai, pode. Olá, pessoal. E aí, vocês estão com saudade da gente? No dia 13 de abril de 2019, nós realizamos na PUC Minas, Praça da Liberdade, em Belo Horizonte, a 4ª edição do iPod, o Encontro Mineiro de Ouvintes Podcasts. Vocês vão ouvir agora o áudio captado da primeira mesa de debates que tivemos, chamada Em Busca do Equilíbrio, a Liberdade e o Patrocínio do Podcast se opõem. A mesa foi mediada pela jornalista Priscila Armani e contou com a participação do professor Mauri, da Rede Geek, do Renan Cirilo, do podcast Na Trilha, do Alcísio Canete, do podcast Lado B do Rio e da professora Yara Franco, da PUC Minas. Foi um papo muito rico, sem trocadilhos. Por que sem trocadilhos? Eu não entendi. Rico, porque é patrocínio. Ah, verdade, agora que eu peguei. Pois é. Foi um papo muito rico. Discutiu-se bastante sobre formas de patrocínio e o impacto desse financiamento na produção de conteúdo. Confira então a mesa. Queria chamar então aqui nossos primeiros convidados que vão compor a nossa mesa de debate. São eles: Alcísio Canete, do Lado B do Rio, a professora Yara Franco, da PUC Minas, Renan Cirilo, do podcast Na Trilha, o professor Mauri, da Rede Geek. E para mediar essa conversa, que é onde a gente vai falar sobre a busca do equilíbrio entre uma liberdade e o patrocínio, como é que é essa dicotomia, como se dá essa relação, vou chamar aqui a Priscila Armani, do podcast Sexo Explícito. Boa tarde, gente. Muito feliz que vocês estão todos aqui. Quero agradecer muito a presença de todos vocês aqui hoje. E eu acho que um jeito bom da gente começar esse papo é cada um de vocês falando um pouquinho a respeito do seu próprio podcast, do seu trabalho e como que patrocínio começou a fazer parte do podcast de vocês. Pode começar, professor. Olá, boa tarde, é um prazer estar aqui em BH para poder compartilhar com vocês um pouco do meu trabalho, do podcast que eu amo fazer. Eu me chamo Mauri, né? Faço parte do podcast Ultra Geek, que está dentro do site redegeek.com.br. O nosso podcast esse ano completa 12 anos de história. E nesse tempo a gente viu muita coisa acontecer, né? Muitas propostas nascerem, morrerem, podcasts amigos nascerem, morrerem. E aí a gente realmente pôde vivenciar, né? Todas essas ondas do podcast. Nosso conteúdo, ele tá focado no universo de cultura geek mesmo. Só que mais do que a cultura geek em si, mas a visão do geek sobre o mundo. Então, dentro dessa nossa temática, a gente fala de diversos temas, comportamento e, obviamente, dentro desse olhar geek. Nossa relação com patrocinadores, ela é, na minha visão, né, pelo menos, ela é muito positiva. Nós temos diversas marcas com que a gente já trabalhou nesses 12 anos de história, né? Pra vocês terem uma ideia, mais ou menos algo em torno de 30 marcas já tiveram algum tipo de patrocínio ou parceria com o nosso conteúdo. Vocês são patrocinados desde o começo? Nós não somos patrocinados desde o começo. O nosso primeiro patrocinador, ele surgiu com mais ou menos 4 anos de história. E, na verdade, a gente teve uma movimentação para ter patrocinadores desde o início, né? O primeiro ano começou como um grande hobby, né? Uma brincadeira entre 2 amigos. Aí a gente percebeu que existia uma audiência que passou a ouvir a gente. E com essa audiência também passaram a vir marcas a nos procurar. O primeiro contato que a gente teve com uma marca foi quando nós recebemos o convite para participar de um lançamento dessa marca. E aí a gente parou e falou, peraí, uma marca tá procurando a gente pra gente conhecer o produto deles, um lançamento. Por que eles estão fazendo isso? Eles enxergaram alguma coisa na gente que a gente ainda não tinha enxergado. E aí a gente parou, olhou pra dentro, né? Trouxe pra dentro de casa, começamos a analisar e falamos, não, beleza, a gente tem então um possível negócio na nossa mão. E aí a partir disso a gente passou a se reorganizar, entendemos o nosso conteúdo, criamos uma editoria de conteúdo e passamos a entender ele como um negócio e aí efetivamente começamos a correr atrás de patrocinadores. Esse primeiro passo, né? Esse primeiro entendimento foi aí com 2 anos de conteúdo. Depois de 2 anos de trabalho, a gente teve o nosso primeiro patrocinador de verdade. Bacana. Eu quero ouvir um pouco o que o Alcísio tem a dizer com o Lado B do Rio. Bom, primeiramente, obrigado pelo convite. Muito bom estar aqui. Obrigado pelo pessoal que me trouxe lá do Rio. O caixote estava muito confortável. E o Lado B do Rio está no seu 3º ano agora e a gente meio que é e não é patrocinado ao mesmo tempo. A Central 3 é uma central de podcast que tem sua sede em São Paulo, uma sede física, é uma rádio física de podcast.
E nós produzimos nosso conteúdo no Rio, nós gravamos em estúdio de música e isso tem um custo pra gente. Só que a Central 3 nos reembolsa integralmente esse valor desde sempre, então a gente nunca teve nenhum gasto para produzir o nosso podcast. Por quê? A Central 3 lá atrás começou como uma rádio essencialmente sobre futebol e há uns 2, 3 anos atrás eles resolveram começar a diversificar o conteúdo. O pessoal que produz o conteúdo lá da casa, Paulo Júnior, o Leandro Yamin e o Matias Pinto, que deve ser o mais famoso de todos porque faz xadrez verbal, eles são o pessoal que trabalha mesmo na casa. E eles decidiram, entrou o Xadrez Verbal, entrou o Central Cine Brasil, teve toda uma iniciativa para diversificar o conteúdo da casa e também para falar mais de política, até porque o Brasil começou a ir pro caralho e começou a ser necessário. A verdade é essa. E aí, eu e o Fagner, nós somos amigos do Yamin, do nosso trabalho na ESPN, e ele falou, não, gostei da ideia, faz um piloto, vamos ver no que dá. Eles gostaram e basicamente cediam e bancam a nossa parte, nosso custo operacional desde sempre. Como o meu podcast, eu e dos meus companheiros, é basicamente o nosso objetivo fazer militância política, nós não temos o objetivo de, 1, ganhar dinheiro com isso, 2, ter qualquer tipo de patrocínio, porque o nosso objetivo é militância política. Então, sei lá, eu aceitaria patrocínio, por exemplo, do Partido Comunista de Cuba. Se eles quiserem bancar, Kim Jong-un pode dar um dinheiro pra gente. Mas eu, basicamente, assim, agora, brincadeiras à parte, se não fosse uma coisa, assim, ou de um financiamento coletivo que a gente quisesse, não pra continuar o que a gente tá fazendo, mas, por exemplo, pra criar um programa extra semanal com outro enfoque, para tentar fazer um spin-off de algum outro projeto, de alguma coisa que é importante, que é cara a nós, que seria legal fazer no podcast, como eu tô tentando convencer o Luiz Antônio Simas a gravar o Macumba Cast. Vai sair um dia. Para isso, a gente procuraria um financiamento coletivo, procuraria a ajuda de algum grupo de interesse que tivesse interesse em propagar aquele conteúdo, mas é basicamente isso. Agora eu quero ouvir um pouquinho o Renan falando do Na Trilha. Boa tarde a todos, eu sou o Renan do podcast Na Trilha, vim lá do Espírito Santo juntamente com o meu co-host Rafael Pelissari. Queria antes de tudo agradecer esse convite, Priscila e a organização do iPod. Vocês estão de parabéns mais uma vez por esse evento aqui, obrigado a vocês que participam com a gente, você que está olhando a gente pela internet. Muito importante ter esse tipo de apoio que o público tem nos dado. O Na Trilha começou em 2015 por um desejo nosso de fazer um podcast que nós mesmos gostaríamos de ouvir, porque naquela época não existia um programa que falasse de atividades e esportes de aventura, que é o meu nicho principal. Na Trilha hoje ele fala de atividades e esportes outdoor, com um enfoque em aventura, também sobre turismo e divulgação de saúde. Então nós fechamos esse leque aí de temas. E já em 2015 nós identificamos essa oportunidade, essa falta de programa que nós gostaríamos de ouvir, criamos e começamos a produção. No primeiro ano do Na Trilha, nós buscamos conhecer o que era a ferramenta podcast. No segundo ano, nós começamos a trabalhar a divulgação do podcast. E nesse sentido, nós começamos a participar de vários programas, né? Já, inclusive, gravei com o professor Mauri lá no programa Ultra Geek. Gravei com vários outros, né? O Entre Fraldas, enfim, não dá para numerar aqui. Foram mais de 40 programas em 2017. E já no primeiro ano, com essa divulgação do nosso trabalho, veio uma empresa me procurar, né, e falou: Renan, quanto custa para anunciar no Na Trilha? Eu falei: olha, eu não quero anunciar nada agora, porque eu não sei o que eu posso te entregar. Que decisão, né? Era uma empresa... Que decisão, né? Era uma empresa que tinha a ver com o programa? Tinha, era totalmente relacionado com o produto dele, com o nosso tema. Eu devia ter aceitado. Mas, ali naquele momento eu tinha uma responsabilidade, porque era um programa que eu trabalhava o hobby, né? Era por hobby que eu trabalhava e fazia aquele programa. Eu tinha o meu emprego formal, né? CLT, com análise de sistemas. E eu rejeitei essa oferta de patrocínio por entender que não era o momento ainda do Na Trilha de fazer qualquer tipo de patrocínio, porque eu não conhecia direito ainda a mídia, não conhecia o meu potencial e eu não sabia o que poderia entregar para esse patrocinador. Então, do ponto de vista comercial, eu não enxerguei as possibilidades e não entendi que seria relevante para aquele patrocinador naquele momento fazer esse patrocínio. Eu errei, né? Eu deveria ter aceitado, enfim, mas foi um aprendizado. A primeira fonte mesmo de renda que nós tivemos foi através do patronato. Até o Alexandre Gomes, que está com a gente aqui na plateia, né? Teve uma palestra, uma oficina de podcast pela manhã. O cara é fera em Audacity e ele me provocou, né? Renan, por que você não cria uma plataforma de patronato para você? Eu falei: cara, quem vai querer colocar aporte financeiro pra gente aqui? E ele foi provocando, até que ele usou a seguinte frase: olha, você só vai gastar 5 minutos do seu dia para fazer isso, não é possível que seu tempo valha tanto. E aí fiz a plataforma e 2 dias, e só anunciei no meu grupo de ouvintes.
não coloquei nas redes sociais, não anunciei no programa. E 2 dias depois, teve um primeiro padrinho fazendo um aporte de R$30. Para quem está começando e para quem recebe financiamento com o patronato, o primeiro aporte, 2 dias depois, sem nenhum tipo de anúncio grande, de R$30, foi algo que me trouxe ainda mais responsabilidade do conteúdo que eu estava produzindo. E eu perguntei para a pessoa, tem certeza que é 30? Não é R$3? Não, é R$30. Você quis checar. Você quis checar, né? Ali, né? Não vou, já era. Já comprei um microfone. Né? E depois disso, nós começamos, depois da parte da divulgação do Na Trilha, nós transformamos o Na Trilha em uma empresa, onde nós passamos a profissionalizar os nossos processos, os nossos programas, começamos a adquirir produtos, começamos a adquirir equipamentos e, de fato, passar a entender o que é o podcast na nossa vida. E em 2019 agora, já há quase 5 anos, nós entendemos que o Na Trilha, além de uma empresa, ele passa a ser um negócio. Então, nós passamos principalmente a fazer divulgações da mídia como um todo. O Espírito Santo também está com um mercado bem aquecido na área de podcasts. As empresas estão se organizando, estão nos buscando, entendem a nossa participação como uma referência. Né? Fechamos uma parceria com uma rede de TV local que também está dando espaço para o podcast. Então, isso são sinais que o mercado tem mostrado para a gente de que o podcast está dando essa guinada. A gente tem uma piada recorrente entre podcasters de que esse é o ano do podcast. Pois é. Mas eu acho que nunca teve uma expansão tão grande, né? Se tem empresas grandes apostando em podcast. E nesse sentido, aí entra até a questão do planejamento, né? Porque eu sempre ouvi essa piada e essa frase, né? E quando será o ano do podcast? Quando será o ano do podcast? E eu ouvi uma vez o Léo Lopes falando o seguinte, que não existe o ano do podcast, existe o ano do seu podcast. E, de fato, o ano 2019 está sendo o ano do Na Trilha, né? Nesse sentido de expansão, de maior aporte, e com isso trouxe já pra gente uma maturidade de relacionamento comercial com as empresas e com os parceiros que a gente tem. Falando até de maneira um pouco mais na brincadeira, mas eu não faço anúncio de graça para ninguém, né? Eu não anuncio, nem foto com Coca-Cola eu faço, né? Porque aí já fiz jabá de graça, olha aí, ó. Esqueça o que eu falei, editor, corta o que eu falei agora. Mas assim, eu aí já assumindo, colocando um pouco de fogueira no debate, né? Aquela questão do marketing reverso, eu não acredito nisso, eu não gosto disso. Que é o que é o marketing reverso? Você faz uma propaganda e aí espera que essa marca te procure para anunciar. Não, eu valorizo o meu trabalho, eu valorizo as horas de suor e de dedicação que eu tenho para, se ele quiser aí sim fazer algum tipo de divulgação, algum tipo de ação comigo, a gente abre a negociação. Então essa virada de chave, quando o podcaster entende que o seu posicionamento pode fazer uma diferença para alguma marca, ela começa de maneira bem simples, mas quando ela acontece mesmo, as coisas vão tomando outras proporções. Isso está acontecendo com o Na Trilha hoje, e eu me sinto feliz de estar aqui falando de podcast, falando da vida que eu amo, que mudou a minha vida, e que eu estou no momento certo, né? Eu costumei falar o seguinte, que até em palestras de empreendedorismo que a gente participa, que a gente contribui, ouve-se muito aquele clichê, né? Você ouve muitos nãos, e eu falo, eu tenho dito que eu devo ter recebido milhares de nãos, milhões de nãos talvez, porque agora os sims estão começando a vir. Então eu estou muito contente com essa nova fase que o Na Trilha está vivenciando. Sensacional. Eu quero perguntar agora para a professora Yara a questão, como que a academia vê o potencial do podcast e se quem produz podcast pensa nessa questão financeira. O pessoal acha que é YouTube, que vai ficar famoso, como é que é? Olha, eu acho que na academia a gente tem que estar muito atento a toda mídia nova, a todo formato, todo suporte, né, a evolução da linguagem. Então, a gente trabalha com podcast, a gente procura incentivar o conhecimento do que é o podcast, a proposta de trabalhos, de formatos, de conteúdos em podcast, porque a gente entende que é uma mídia em ascensão, eu acho que não tem volta, né? Como ela vai se firmar, eu acho que a gente está nessa fase assim, ainda um pouco. Aqui nós temos 3 exemplos bons, né, de
de podcasters, de trabalhos que já estão no mercado, que já estão ganhando a sua visibilidade, o seu patrocínio, mas se a gente olhar o cenário como um todo, assim, né, por exemplo, a Pod Pesquisa do ano passado indicou mais de 3.000 podcasts sendo feitos no Brasil. Então é um volume muito grande, tem muita coisa sendo produzida. Não se sabe se tudo vai permanecer, possivelmente nem tudo vai permanecer. E essa questão do financiamento, do ponto de vista da universidade privada, que tem uma preocupação de qualidade, mas também de inserção do estudante, do futuro profissional no mercado de trabalho, é fundamental verificar isso, né? Qual que é a condição dessa atividade ser uma atividade remunerada, porque como hobby é muito bacana, mas a gente está formando profissional. Então, se a gente está formando profissional, a gente quer vislumbrar quais são as possibilidades, né? Mas do ponto de vista do processo de formação, os estudantes, por exemplo, no laboratório que eu coordeno, que é o laboratório de áudio, um dos critérios para ser selecionado como monitor do laboratório é apresentar um projeto de podcast e interessante. Em andamento. Muito legal. Para a manutenção da monitoria é importante colocá-lo em andamento. Então e assim, a gente faz, por exemplo, as disciplinas de áudio que eu dou no jornalismo também tem produção de podcast, e mesmo no curso de cinema também tem produção de podcast. Eu dou uma disciplina de direção no cinema, então toda a questão relativa a som, trilha sonora, produtores de áudio e tal, tudo vira um podcast. Então tem ali um campo, né? E eu acho que o podcast, sim, é uma mídia que é super forte. E essa questão da fama, da visibilidade, eu acho que é natural, é decorrência, porque as pessoas, quando produzem, e do ponto de vista da produção profissional, elas precisam ter visibilidade. Mas aí, antes de terminar aqui minha fala, eu queria agradecer também o convite, a participação é super importante para a gente. A Faculdade de Comunicação e Artes decidiu apoiar o evento porque entende que ele é extremamente relevante, né? A gente que agradece. Discussão, ela é muito salutar, né? Ela ajuda a coisa a crescer e crescer de uma maneira legal. A gente que agradece vocês terem recebido a gente tão bem aqui no espaço de vocês. Bom, eu queria agora perguntar para vocês, queria que cada um falasse um pouquinho sobre o que significa patrocínio para o seu próprio podcast. Porque tem gente que acha assim, não, podcast é patrocinado, então essa pessoa está nadando em dinheiro, está rico. E a gente sabe que não é assim, a gente sabe que a vida do produtor de conteúdo é complicada. Então, queria, no caso, você vai falar um pouquinho do apoio que a Central 3 dá para vocês. Bom, faz toda a diferença porque... vocês têm a condição que eu acho que a maior parte dos podcasts gostaria de ter, né? Porque a gente grava ao vivo. Nós quatro nos juntamos semanalmente no estúdio de música para gravar. Então, o estúdio varia, às vezes, inclusive, em outro país, como quem acompanha o programa sabe. Mas o que acontece? Em média, um estúdio desse custa R$100 a hora. Ou seja, mensalmente a gente morre em R$800. Um salário mínimo, basicamente. É um dinheiro que nós quatro, se tivéssemos que cotizar isso sempre, dificultaria bastante a nossa continuidade semanal, porque nós quatro não estamos, assim, podendo jogar duzentão cada um ali todo mês, brincando. Fora que tem o dinheiro pra você ir até o lugar, o dinheiro pra você voltar, o dinheiro pra gente lanchar junto antes, tomar uma cerveja depois, às vezes mais de uma cerveja, dependendo do convidado. Opa! Não, depois. Nunca fizemos programa bêbados. Só uma vez. Não, só uma vez. Só no Roletão da Pistolagem no final do ano. O Fagner tava bem doido. Ele chegou pra beber com a gente já com 4 caipirinhas na mente, né? Aí ficou difícil. Mas voltando ao assunto, então assim, ter essa segurança financeira de saber que, essencialmente, a parte realmente custosa do programa custa um total de R$0 pra gente, é muito bom. É até uma coisa, eu tô me sentindo um privilegiado nesse momento, né? Que a galera tem uma dificuldade grande pra conseguir ter um estúdio e tal, grava no Skype e a qualidade do som não é tão legal e tal, e eu acho que qualidade do som no podcast, pasmem, é uma coisa importante. E eu acho que tem a questão da independência também, né? Vocês têm muito mais liberdade. A Central 3 basicamente faz aí, eles só editam as vinhetas e botam no ar. E nunca teve nenhum tipo de censura de qualquer coisa. Às vezes reclamam que a gente falou pouco. Então, assim...
do ponto de vista do conteúdo, ela tem uma liberdade total. Não faríamos de outra forma, inclusive. E eu acho que, conhecendo o Leandro, o Matias e o Paulo, eles não gostariam que fizesse de outra forma também. Então a nossa relação é perfeita, maravilhosa, a gente basicamente não tem o que reclamar. Assim, eu gostaria que pagassem meu ônibus? Porra, seria uma boa. Mas eu acho que também já é pedir demais. E, bom, como eu já disse, assim, ninguém tem o objetivo de fazer isso uma profissão. Então, como não é profissão, não preciso levar isso ao extremo de pensar em ter uma produção contínua e tal. Existe um projeto interno da gente criar uma Central 3 no Rio e começar a produzir outros podcasts? Tem. Mas isso aí... É bom saber disso. Mas isso aí é uma coisa que se resolve com um investimento inicial razoável e pagar o aluguel do lugar e pagar a luz. Ter um estúdio de podcast não é tão caro assim se você tem o dinheiro pra entrar. Né? Você tem um mecenas... Você tem um mecenas com 50 mil reais aí, o resto a gente conta numa boa. Pra gastar, né? Só custa... O que o Sennheiser, né? É caro, né? O microfone de rádio. Né? Mas agora, piadas à parte... É assim, eu vou jogar de volta já com uma provocação. A rádio, a gente não faz nada além de uma rádio. A gente faz um programa de rádio. A rádio perdeu muito da moral que ela tinha com o ouvinte porque virou uma máquina de fazer jabá. Então, eu acho que... Rádio AM/FM, você rádio disse. AM/FM, rádio tradicional. Sim. Inclusive, é um modelo que, obviamente, para eles manter é muito mais caro por causa de torre, etc. Mesmo uma coisa que está acabando, por exemplo, na Noruega já não existe mais torre de rádio, é tudo online. E é uma coisa que vai acontecer no mundo inteiro. E, assim... A gente tem um espaço pra crescer. A gente não pode cometer os mesmos erros do que quem tá morrendo cometeu. Eu entendo quem faz com método de vida e tal. Temos visões completamente diferentes, trabalhamos de maneira diferente, mas tem sempre o risco da gente virar a rádio rock, né, que toca, axé durante 40 horas por dia porque paga mais. Então, fica a provocação. Pode falar. Não, é porque é o seguinte, na verdade, eu acho que tem isso. Eu acho que vão ter pessoas que vão fazer o podcast como um hobby, você tem um emprego, você tem um salário, e aí você não precisa daquilo para se manter. Mas tem pessoas que precisam, que são profissionais que se formaram, por exemplo, no jornalismo, na comunicação e querem, né? Então, eu acho que isso é uma questão muito, muito decisiva e eu converso assim... Eu relembro com meus alunos que, por exemplo, quando o rádio começou no Brasil, lá em 1922, durante uns 10 anos o rádio foi uma associação de amigos, né? Eram rádios clube, ninguém ganhava dinheiro para fazer rádio. Até que, num determinado momento, Getúlio Vargas concorda e libera a publicidade no rádio, né? E aí, a partir daí, você vem com a profissionalização e as pessoas passam a poder viver daquela atividade. Eu acho que o podcast é mais ou menos isso. Vai ter gente que vai poder fazer podcast sem esperar dele um retorno financeiro, sem esperar dele, né, o meio de subsistência, como eu acho que vai ter gente que vai querer. Né? E é aí que é o pulo do gato, na minha opinião. Na minha opinião também, aí já também aceitando sua provocação, vai muito... A carapuça serviu. Vai muito do que você entende como patrocínio, certo? E com relação ao rádio, todos nós que somos produtores de podcast, nós somos praticamente novos radialistas. Então a gente bebeu muito dessa influência e a minha vontade é de ser radialista, né? E estou sendo a minha maneira. E assim, eu penso que sim, cabe o momento jabá absurdo, não? Ou jabá oportuno, jabá de oportunidade. Enfim, eu penso sim que precisa, porque a gente precisa pagar as contas, né? E infelizmente as boas vontades não sustentam o negócio. E falando um pouco do Na Trilha, por que eu disse que depende do que a pessoa enxerga como patrocínio? Nesses últimos 3 anos, nós estamos construindo várias parcerias, e parceria no sentido de que eu quero ajudar aquele segmento assim como aquele segmento me ajuda. Por exemplo, aí já fazendo quase que um jabá, né, a Secretaria de Turismo do Estado do Espírito Santo tem aportado muito crédito que eu digo de acreditar, não de dinheiro, mas tem acreditado muito
no podcast brasileiro, no podcast do Espírito Santo. Apoio moral. E nessa moral que eles têm nos dado, com participações, com indicações, nós já participamos de várias feiras. É um apoio super importante, porque quando eu vou conversar com o governador, ele vai me receber de uma forma. Mas se chega a gerente da Secretaria de Turismo e fala, olha, esse daqui é o Renan, um parceiro do Estado em divulgar, em representar e mostrar o que é o Estado do Espírito Santo. É outro apoio, é outro peso. Então isso para mim vale mais que dinheiro hoje. Então, essa rede ela vai acontecendo. E nesse sentido, eu já fui enviado para feiras pelo Brasil afora, por apoio do Sebrae Espírito Santo, com o apoio da Secretaria de Turismo. Então, de maneira direta, não existe um merchandising, uma propaganda, mas, poxa, se ele está me valorizando, por que não valorizá-lo? Né? Ele tá propagando a mídia, ele está divulgando, ajudando o Na Trilha, não somente o Na Trilha, como o podcast Capixaba, a crescer. E nós, hoje, estamos reestruturando a nossa parte comercial para que, de fato, a gente consiga comunicar melhor os produtos que serão anunciados ali. Porque eu não quero simplesmente falar uma marca, falar um produto de maneira que aquela pessoa que está patrocinando não se sinta privilegiado ou oportunizado. Da mesma forma, como o valor que eu vou dar para aquela ação, ela não pode ser nem supervalorizada e nem subvalorizada. Então, depende. Né? Depende. Eu entendo como um envio para a Adventure Sports Fair, que é o celeiro que eu tenho de pautas. É a minha Comic Con, que eu chamo. Lá onde eu encontro a galera que produz material, que é atleta, que vive daquilo, as marcas de turismo de aventura. É lá que eu encontro. Então, quando o governo do estado chega e me diz, Renan, você é um ator importante do segmento de turismo de capixaba. Então, você vai para lá. E aí nós vamos bancar a sua passagem, nós vamos bancar a sua hospedagem, a sua entrada, vamos te dar um stand. Será que eu sozinho conseguiria ter grana para tudo isso? Não, já respondo. Não tenho. Né? E até mesmo para vir para cá, né? O aporte que nós recebemos para vir para cá foi muito significativo. E de tantas viagens que a gente tem feito, e não estão sendo poucas, graças a Deus, né? Tô sempre indo a São Paulo, tô sempre viajando para falar de podcast, não somente do Na Trilha. Nós, como entusiastas do podcast, nós temos essa missão. E nos últimos 6 meses eu já fui 3 vezes para São Paulo, né? Uma cada bimestre. E aí eu vou para Minas, que agora eu vou ver um público diferente. Aí que eu encontro o mesmo cara que eu fico na casa dele, o mesmo cara que está nos mesmos eventos que eu. Então, obrigado, iPod, por estender essa participação. Então, não aguento mais olhar para casa do Maria. Mentira, é um parceirão nosso também. Mas, assim, esse patrocínio depende muito como você percebe. O patrocínio ele é dinheiro no bolso, ele é relacionamento, ele é apoio, ele é estrutura, né? Patrocínio pra gente já rendeu o nosso estúdio. Nós temos um estúdio, né, caseiro, tá? Tem uma área com tratamento acústico, não é material de ponta, mas entrega excelentemente bem o nosso conteúdo. Né? O Na Trilha hoje ele é composto por 12 pessoas espalhadas pelo Brasil inteiro. O senhor A também que acompanha e nos ajuda, ajuda mesmo, sabe? Salvando ali na edição. Então, eu interpreto até mesmo essas ações, como não interpretar isso como um patrocínio? Então, hoje eu não tenho grana no bolso, mas eu tenho muitos patrocínios. A questão do dinheiro ela é bem complicada mesmo, porque eu trouxe, né, o meu título de professor para o meu podcast, né, porque eu entendi que meu podcast ele era uma extensão da minha sala de aula. Eu saí da minha sala de aula para ter o meu programa, para deixar de dar aula para, 40 pessoas, para passar a dar aula para 45 mil pessoas. Então, meu programa ele tem que ter um propósito. Eu tenho que acreditar que ele tem que passar alguma coisa para frente. E ele tem um caráter renovador, né, de promover a mudança mesmo. Só que, para que eu possa fazer isso semanalmente, eu preciso ter alguma coisa que
banque, né? Eu não consigo, infelizmente, chegar pra empresa de companhia elétrica e falar, vamos fazer uma troca, coloca um banner e você me dá energia elétrica. Então, para que eu conseguisse manter, né, meu conteúdo no ar de uma maneira saudável, que continuasse me dando prazer, eu precisei transformar ele no meu trabalho. E aí, a partir disso, eu entendi que eu precisava utilizar isso ao meu favor. Entendendo o sistema mesmo, eu vou utilizar, sim, ele ao meu favor, e ter patrocinadores para mim é extremamente importante, porque eu quero que o meu conteúdo ele seja sempre 100% gratuito. Eu quero que as pessoas possam baixar e ouvir sem se preocupar em ter que bancar isso, né? Então tem que ser acessível. Então alguém tem que bancar essa estrutura. E aí, na minha visão, o universo privado, né, as empresas, elas podem sim fazer esse aporte, e como negócio eu preciso delas para continuar girando a máquina. Obviamente, né, hoje eu tenho uma estrutura muito bacana por trás, não sou só eu e meu sócio fazendo meu conteúdo. Hoje eu tenho um escritório, eu tenho um estúdio dedicado só para podcast. Essa estrutura de patrocínio do meu programa sustenta 5 famílias. Eu tenho 5 pessoas trabalhando diretamente só para manter esse programa no ar. Então, eu, nesse caso, prefiro me vender ao sistema, né? Para conseguir... Né, e até foi complicado para mim, né? Porque eu tenho uma base muito de humanas, né? Eu sempre... A esquerda sempre, sabe? Então isso é bem complicado pra mim. Então eu passei a entender o sistema e falei, não, beleza, eu tenho que jogar o jogo. E aí a partir disso eu vou transformar isso ao meu favor. Então eu vou ter um escritório onde vão ter pessoas com ambiente saudável, pessoas que vão ter oportunidade de crescimento aqui dentro, pessoas que eu não quero explorar e quero pessoas felizes aqui trabalhando comigo. Então, eu tô tentando converter, né, lavar esse dinheiro de uma maneira favorável para aquelas pessoas que estão à minha volta, né? Então, para mim hoje, nenhum projeto meu sai da caixa se ele não tiver um momento onde eu possa inserir um patrocinador. Então, tudo é pensado, tudo é planejado, como o patrocinador, como parceiro, pode ajudar a manter ele no ar. Porque eu entendi que esse é meu negócio e que dessa forma eu vou poder ajudar as pessoas entregando esse conteúdo para elas. Então, eu acho que eu fiz uma provocação. Não, lógico. Mas assim... Relaxa, tá tranquilo. São duas coisas. Eu acho que, primeiramente, tem o que a gente faz, né? Cara, tem um podcast de viagem, tem um podcast de cultura e tal. Na boa, salvo você fazer uma propaganda sobre uma coisa que você sabe que é ruim, só pra ganhar dinheiro, que você jamais faria. Não, lógico. Que seria uma sacanagem com o seu ouvinte, beleza. Mas imagina, sei lá, o Revolu Show patrocinado pelo Bradesco. Porra, não dá, né? E é muito curioso, porque, por exemplo, hoje eu sou patrocinado pelo Bradesco, mas não dentro do meu conteúdo. Não. Ele é um ótimo exemplo, porque o que acontece? Paga o Superbank e tal. Não, porque hoje a gente está rodando uma campanha dentro do Bradesco onde eu estou utilizando o meu conhecimento de tecnologia, né, meu lado geek, meu lado de professor, para ensinar as pessoas de como, por exemplo, usar o aplicativo. Então, eles estão usando o meu rosto, a minha influência, o meu conhecimento em cima disso, para poder ensinar as pessoas. E para mim, isso é super positivo. E, obviamente, tirando toda a questão de que é um banco e tem toda essa problemática, e consigo compreender isso, mas isso é o que eu tô dizendo, isso ajuda a bancar toda essa minha base para ajudar as pessoas que estão à minha volta, né? Esse círculo mais próximo. Então acho que de repente pode ser um sacrifício válido, desde que você faça isso com consciência e de que você consiga fazer isso de uma maneira honesta. Eu jamais recomendaria, por exemplo, um produto, um serviço no qual eu não confiasse, ou no qual eu conhecesse e que pudesse realmente fazer a diferença. Mas o Bradesco... Mas a questão não é essa. Porque, por exemplo, eu já neguei patrocínio de outros bancos. Por quê? Aquele banco eu não quero ter minha imagem relacionada àquele banco. Agora, deixa eu só assumir um compromisso aqui. Eu quero assumir um compromisso publicamente aqui, que no Na Trilha nós jamais falaremos de qualquer banco e qualquer outra entidade financeira, a não ser por dinheiro. Não, mas assim, a questão é a seguinte. Se o nosso objetivo, no meu caso, meu objetivo, é criar um movimento contracultural, contra-hegemônico de jornalismo político, e eu aceito o patrocínio da hegemonia do patrocínio político, pra mim não faz sentido. Pra vocês, cara, manda ver. Acho super legal você sustentando uma família com o dinheiro do podcast. Eu tenho certeza que o Caio e o Fagner adorariam não trabalhar no que eles fazem e poder viver do podcast. Porque eles são jornalistas, são profissionais da área e tal. E o Daniel trabalha... O Daniel é um alto funcionalismo público, ele é milionário, não tem problema com isso.
E eu tô me virando. Então, o trabalho de Michel melhorou muito nesse 2019, entendeu? Mas, falando sério, assim, eu acho, sinceramente, que o Caio Fagner certamente adorariam poder viver de fazer o jornalismo independente. Como, sei lá, como uma ponte de jornalismo, eles adorariam fazer isso. E é uma coisa que talvez daqui a um médio prazo, a julgar pelo andar da carruagem, talvez seja uma possibilidade de criar, tipo, nosso jornal, nosso site bem alimentado, canal do YouTube, e tentar fazer um financiamento coletivo a partir disso. Mas aí, de fato, assim, dinheiro privado dentro de jornalismo é muito mais complicado. Aí começa a ter, sei lá, tipo a Folha de São Paulo, podemos apagar se o senhor achar melhor, porque o governo do estado era o principal patrocinador do jornal e ligava pro governador perguntar se podia publicar. Se for pra fazer isso, é melhor não fazer, porque já tem um monte de gente querendo fazer isso. Meu ponto é basicamente isso. Dentro do que ele tá falando, eu queria aproveitar e já encaixar uma pergunta que é a seguinte, se vocês já sofreram algum tipo de censura, qualquer que fosse, por conta do patrocínio e o conteúdo de vocês, e se vocês acham que existe um limite. Hoje, dentro do meu conteúdo, o patrocinador ele não ouve o conteúdo antes da publicação. Todo o conteúdo ele vai pro ar. Ele só sabe o conteúdo que vai por ar, ele sabe a temática, qual vai ser o convidado, coisas do tipo, mas ele só ouve o programa quando todo mundo ouve o programa, quando entra no feed. Dentro da minha estrutura, eu tenho lá um momento onde eu faço um spot do patrocinador, seja produto, serviço, marca. Esse spot é aprovado. Por quê? É um momento onde eu tô falando diretamente daquela marca, onde eu tô dando um recado e eu não posso ser falho nesse momento. E a única pessoa que pode garantir que realmente aquela mensagem está correta é o próprio patrocinador. E aí é o momento que ele me manda uma lista de do's e don'ts, o que eu posso falar, o que eu não posso falar de jeito nenhum, gravo o spot em cima disso e mando aquele trecho de 2 minutos para aprovação. Tá aqui, aprova, tá aprovado, faço insert no programa, é publicado e aí ele tem acesso ao programa também. Então, no meu caso, eu não dou nem a chance do patrocinador escutá-lo para não ocorrer esse problema de ele falar, não gostei dessa parte, não gostei dessa questão. Um caso, até compartilhando, né, aqui com vocês, um patrocinador recorrente do meu conteúdo é a Samsung. E eles queriam que a gente fizesse, eles contrataram um programa temático, e a gente escolheu fazer um programa sobre design de tecnologia. E é impossível fazer um programa sobre design de tecnologia sem citar a Apple, que é o principal concorrente deles. E eu falei um programa, um bloco só sobre Apple. E é isso, eles vão ter que lidar com essa questão. Já que foi a temática escolhida, eu tô falando sobre tecnologia, design, esse programa é um oferecimento Samsung e o mercado de tecnologia sim foi influenciado pelo design da Apple. E é isso aí, é o meu conteúdo. Então eles têm que lidar com isso. Então, no meu caso, eu nunca tive nenhum problema de censura ou, não quero que você fale tal assunto ou fale de tal marca, porque faz parte do meu conteúdo. Já teve o contrário, de eu negar um patrocinador porque eu sabia que ele não era adequado, como no caso do banco concorrente, mas, por exemplo, de eu negar um produto de um patrocinador que já aparecia com frequência dentro do meu programa, onde ele queria que eu falasse de um determinado produto e quando eu fui testar o produto eu falei, não, esse produto não é para o meu público. Meu público não está diretamente ligado a ele. Mas a gente quer fazer a campanha com esse produto, é o produto da vez, tal, e aí eu falei, não, deixa eu testar realmente ele. Aí quando eu testei, eu falei, vamos lá, esse produto ele não é pro meu público, não é pra mim, mas esse produto é pro filho do meu público, é pra mãe do meu público. Então se eu puder fazer o anúncio direcionando o uso real desse produto, que não é o target que vocês estão achando, por mim fechou. E eles toparam, porque eles entenderam que realmente ia fazer muito mais sentido, ia ser muito mais efetivo e eu não ia perder a minha credibilidade com as pessoas que me ouvem toda semana. E é o que eu tento deixar claro em toda reunião de negócio que eu faço. Eu tô há 12 anos fazendo conteúdo. O que me colocou nessa posição é minha audiência, são as pessoas que me ouvem toda semana. Isso é o que eu tenho de valor, é o valor do meu negócio. Eu jamais posso perder a credibilidade com o meu público, eu jamais posso perder a minha audiência. Porque senão, aquele cara não vai querer anunciar comigo. Então não faz o menor sentido ele querer impor uma regra para anunciar para o meu público se isso vai fazer com que eu perca ele. Então a gente sempre impõe essa condição. Você não controla o conteúdo é meu. No meu caso já aconteceu o seguinte, tem um tema que é recorrente no nosso programa, sempre quando esse tema ele é tratado, né, se tratando de atividades, esportes de aventura e ecoturismo, enfim, esportes outdoor, é a questão de geolocalização e rastreamento. E sempre quando esse assunto era
discutido, uma marca era citada. Não, porque quando eu vou para tal lugar, eu utilizo a marca X e pronto. E em todos os programas, isso posso falar categoricamente hoje, dentro dos programas principais que nós temos, e os agregados são cerca de quase 90 episódios, e desses 90 foi falado em pelo menos uns 12 ou 15. Não tenho medo de errar. Esse produto poderia ser citado lá. E ele sempre foi falado e eu sempre cortei. Até que eu procurei o comercial dessa empresa. Falei, olha, sempre que esse assunto é levantado dentro do meu projeto, a sua marca vem encarregada. Então eu entendo o valor da sua marca, eu entendo o seu posicionamento e eu entendo que o meu público é o real e potencial consumidor dos seus produtos. Por quê? Todos os influenciadores de opiniões que eu digo, tá, gente? Não é os digitais influencers, né? Mas todos os influenciadores que eu trago para o meu programa, onde eu falo desse assunto, a sua marca já vem carregada. Isso não é induzido, isso é muito orgânico. É quase um branded content que acontece dentro do programa. Aqui está o trecho que a conversa é gerada. E isso aqui é o que tem ido ao ar. O cara faltou me bater. Porque na cabeça dele, ele entendeu que eu estava desvalorizando a marca dele e levando o público ao erro. Porque se eu não apresento a marca, corre o risco deles comprarem um produto do concorrente, por não ter a mesma capacidade, eles se perderem, ou pode matar alguém. Usou essa frase comigo. Nossa! E traz um peso isso ou não? Sim. Então eu tive uma censura reversa, não sei se existe isso, né? E aí eu fiquei assim, cara, peraí, tá errado. Não entendo assim. Porque essa é a forma que eu tenho de valorar e de priorizar o meu ouvinte e de principalmente trazer mais potencial para o meu programa. Eu estou valorizando o meu trabalho. Por que eu vou divulgar você de maneira espontânea, sendo que isso é algo que pode ser trabalhado aqui? Então, eu não... E aí ele falou, olha, você vai ter que fazer, então, um Media Kit decente, você vai ter que fazer uma ação decente, e não sei o quê. E colocou uma série de imposições que, para mim, já não valia mais a pena nem se ele pagasse uma quantia que eu pudesse viver daquilo por muitos anos. Por quê? Quando eu fosse transmitir essa informação, e aí linka muito com o que o Mauri falou, eu não vou transmitir verdade para o meu ouvinte. E entra naquela outra questão que você falou também, de ficar tão na cara que eu tô só preocupado em ganhar ou fazer o dinheiro naquele tema ali, que o ouvinte vai desacreditar em mim, né? Ele não vai perceber a verdade. E ao longo desses anos, o que eu tenho de mais valioso é o meu crédito e a confiança que o meu público tem em mim. Censura eu nunca tive, mas eu já censurei muitas coisas, né? Teve uma vez uma situação em que o convidado, depois que o programa foi publicado, ele queria que eu tirasse o programa do ar. Convidado, olha só. E aí, por quê? Não, porque eu falei uma coisa lá que não foi bem assim. Na verdade, ele tinha declarado uma coisa diferente para uma seguradora, que ele sofreu um acidente. E aí, o famoso... Isso, o famoso crime, né? E aí ele declarou uma coisa diferente e soltou isso, né? Como quem é produtor de podcast e quem ouve muito podcast aqui sabe o que acontece, né? O papo vai rolando e de repente, pum, saiu a informação. E aí, gente, entra já a profissionalização do seu negócio, sendo ele amador ou não. Antes da gravação, eu mando um documento para esses convidados e lá eu traço uma série de informações. Eu falo, olha, dentre elas, você é responsável pelo que fala. Se você falou algo que você não quer que vá para o ar, me avise até 72 horas de gravado. Após publicado, o programa não será extinto. Eu não tirei. E ele até hoje não foi preso. Então assim, já houve essa tentativa. E aí poderia também, dentro daquela fala anterior minha, eu poderia considerar uma participação dele como um patrocínio? Sim. E por conta dessa amizade, esse contato que eu tenho com ele, eu... remover o conteúdo em respeito à vontade dele? Sim, mas não. Antes ele foi informado, antes ele foi orientado. Se ele não seguiu os padrões e as orientações que eu utilizo para que o meu programa seja veiculado e seja publicado da maneira como ele é até hoje, então não posso fazer nada. Então eu não removi e não aceitei esse tipo de censura. E essa independência do produtor de podcast é que é a grande sacada. Lá no Espírito Santo, de novo, eu estou em parceria com a Rede Vitória de televisão. Nós vamos passar a divulgar os programas capixabas de podcast dentro do portal Folha Vitória. Na primeira reunião, de várias que nós tivemos, a primeira reunião foi bem enfática.
cada produtor ele vai ter a independência do seu produto. Onde ele vai ser publicado é outra questão. Se vai existir um banner lá, se vai existir uma publicidade no espaço onde ele foi publicado, no site, é uma questão. Agora, a integridade do conteúdo, ela é soberana. Ela é do produtor. O produtor é que tem o total controle do que vai ser vinculado. Isso está em contrato, inclusive, né? Para não existir a interferência externa no conteúdo, justamente para não perder essa verdade que cada produtor precisa e tem até hoje. Eu vou passar a palavra para você. Queria muito escutar o que você tem a dizer, porque eu acho que o jornalismo está passando por uma época complicada com relação a isso, né? Eu acho que a questão do jornalismo é algo muito sério e eu acho que é para além da questão do podcast. Eu acho que o Brasil hoje vive uma situação tão caótica que eu entendo como um problema muito sério quando as pessoas, a sociedade, os profissionais, os podcasters detonam a mídia tradicional. Eu acho que isso é assim, por mais problemas que a mídia tradicional tenha, por mais falhas que o jornalismo da mídia, né, da mídia comercial tenha, é fundamental que ela exista. Você fala por uma questão de fake news, né? Tem se propagado essa percepção. Não só fake news, é você detonar o jornalismo de uma emissora, da outra emissora, de um jornal, do outro jornal. Eu acho que isso não faz bem de jeito nenhum a democracia no Brasil. Por quê? Porque daí você tem uma extrema-direita que detona a imprensa. E uma extrema-direita que vem fazendo o seu modo de leitura, de entendimento da sociedade, do que a sociedade faz, é cada vez mais prevalente. Aí você tem a esquerda que detona. Então todo mundo detona, e o podcaster detona, e aí fica aquela situação, é uma terra arrasada, entendeu? Eu acho que é um cenário que é muito prejudicial. Eu acho que tem que ter uma valorização, um reforço do que está sendo produzido pelos podcasters e tem que ter uma compreensão e um diálogo com a mídia tradicional, porque não funciona, não leva a nada um detonar o outro. A mídia tradicional não, pelo menos até onde eu acompanho, não detona o podcaster, né? A mídia tradicional, ela não está trabalhando contra. É óbvio que a mídia tradicional vai chegar um momento que vai temer a concorrência, vai temer a pulverização de eventuais patrocínios. Mas eu acho que, pensando na democracia, é melhor que todo mundo tenha voz. Não é salutar que haja uma desvalorização do que está sendo feito. Por mais que você tenha imprensa de extrema-direita, direita, centro, esquerda, extrema-esquerda, eu sou particularmente favorável a um cenário plural. E acho que, para isso, é necessário uma convivência entre mídia tradicional e os novos formatos, as novas linguagens, os novos veículos. O nosso tempo acabou, então eu vou falar 10 segundos sobre isso e vou passar. Você tem Olha, que responder. Eu vou dar uma de Fagner Toy rapidamente falar. O problema do jornalismo brasileiro é muito simples. A mídia brasileira parou de falar das coisas como elas realmente são. E ela se deu... Quem acabou com a mídia brasileira mainstream foi ela própria ao tratar as coisas com o interesse político dos seus donos. Agora, a gente pode fazer um debate no Coffee Break sobre isso, porque o nosso tempo acabou. Obrigada, gente. Agora nós vamos abrir para perguntas do público. Levantem as mãos, queremos responder as perguntas de vocês. A gente tem duas perguntas. Eu vou passar para vocês, mas eu vou começar com duas perguntas que a gente teve nas redes. Sensacional. A primeira pergunta é da Ana Caroline. Ela quer saber, que ela mandou pra gente pelo Instagram, como colocar o patrocínio dentro do podcast de uma maneira que isso não fique chato para o ouvinte. Obrigado, Ana, pela sua participação. Para não deixar essa propaganda chata pro ouvinte, vai muito da forma como você conduz o patrocínio. O Mauri falou agora aqui, não sei nem se já responde essa pergunta dela, mas você ter a verdade no seu programa e você transmitir essa marca de maneira suave pro seu ouvinte, ou agressiva mesmo, depende da forma como que cada produtor apresenta suas marcas, né? E principalmente é você, como ouvinte, dar esse feedback pro seu produtor. Poxa, olha só, eu reconheço demais o seu trabalho, reconheço que você é importante na minha vida, no sentido de trazer informação, e eu entendo que você precisa pagar suas contas,
pessoas. Mas não faz dessa forma não, que não tá legal. Dê esse feedback pra ele, porque da mesma forma como você fala, muitas outras pessoas serão impactadas por essa propaganda também. Então, se te incomoda, vai incomodar muitas outras. Por outro lado, se você acha legal, enalteça o produtor. Fale, poxa, ficou bacana como você trouxe o banco tal, ou como você trouxe o jornal, você trouxe o governo, de maneira suave e não me incomodou. Então, eu penso que pra você fazer uma propaganda, pra você fazer um marketing, pra você fazer um merchan dentro do seu produto, que é o seu programa, é você principalmente entender como a sua audiência percebe o seu programa. Quer completar, Mauri? Não, só ia comentar que uma das nossas estratégias para inserção, né, do patrocinador de uma maneira que seja mais agradável pro produtor, pro consumidor, né, do conteúdo, é nunca vender, por exemplo, só um spot, só uma inserção. Normalmente a gente faz um pacote de inserções para que a marca esteja ali presente e que o público tenha a sensação de que realmente ele está ouvindo aquele conteúdo porque aquela marca está apoiando. E pelo menos um dos conteúdos, eles têm, que normalmente é o que inicia a campanha, ele é um programa temático, né, que é uma temática de acordo com o patrocinador, com o serviço que ele oferece, para que a inserção dele fique mais suave, fique mais agradável e faça sentido ele estar lá. E aí depois o restante são spots de apoio para garantir que a mensagem seja fixada pelo nosso ouvinte. Muito bom. Vou começar por ela. Eu vou ficar igual o Sérgio Groisman. Fala, garota. Conta pra gente seu nome e se você é produtora, se é ouvinte, pra gente poder te conhecer um pouquinho. Oi, eu sou Carola Rodrigues. Eu sou produtora Wannabe. Ainda não sou produtora de nada. Mas sou muito ouvinte de podcast, inclusive do lado B. E a pergunta vai pro seu, Císio. O Intercept, ele tinha, né? Agora eles estão com financiamento coletivo. Mas eles tinham o patrocínio de se eu não me engano, é um grande capitalista que tem um fundo para patrocínio de mídia independente. Isso seria, por exemplo, algo que o lado B toparia? Olha, vamos lá. Eu não tenho relação nenhuma, é só... Se o dinheiro do café da sua família quiser patrocinar a gente pode começar depois do programa ali. Não, mas falando sério, sim, o Intercept foi criado por um bilionário, eu não lembro da onde, mas eu acho que é do Vale do Silício e tal, e eles têm um aporte financeiro, especialmente no Intercept dos Estados Unidos, que banca eles legal. Sinceramente, na minha opinião, a melhor revista do Brasil hoje é Piauí, que é bancada pelos Moreira Salles. Se eles botam dinheiro e falam, corre meu filho, eu não vejo nada de errado. Mas eu jamais, por exemplo, me aceitaria dinheiro de alguém que eu soubesse que é um capitalista filho da puta. Tipo, muito filho da puta, porque todos eles são. Mas, tipo assim, que sei lá... Por exemplo, vou falar uma coisa da minha situação de trabalho. Eu tenho uma situação de trabalho no Moçambique que eu não aceitaria patrocínio do meu chefe. Porque ele tem uma mineradora no Moçambique. É óbvio que ele faz merda. Mas ele, sem pagar meu salário, eu aceito. Charlie não me demite. É isso. Meu nome é Débora. Eu, na verdade, sou bastante ouvinte de podcast. Não sou produtora, mas eu pesquiso podcast. Eu sou professora da Universidade Federal de Ouro Preto. E a gente tem discutido muito lá, no nosso grupo de pesquisa está a professora Nair Prata, que trabalha justamente com financiamento. Aí a pergunta para vocês em relação ao financiamento, para além do patrocínio, vocês têm alguma experiência de, por exemplo, trabalhar com conteúdos agregados? Aí seja aquele conteúdo que é exclusivo, liberado com antecedência para os patrões, ou conteúdo exclusivo para os patrões, seja ele em áudio, seja ele multimídia, ou com desenvolvimento de produto institucional, por exemplo. Né? Então eu vou fazer aqui, eu tenho a minha empresa, eu crio uma imagem, né? Um valor agregado ali, um capital para mim, e eu uso esse capital para produzir, por exemplo, programa para o Santander. Não precisa ser para o Santander, mas para produzir para uma empresa um conteúdo institucional que não seja necessariamente vinculado ao meu podcast, mas é vendido a partir dessa imagem que eu criei. Perfeito, vamos lá. Em relação aos patrões, né, pessoal, são os ouvintes, né, as pessoas que apoiam aquele trabalho, investindo o seu próprio dinheiro de acordo com as cotas que cada programa acaba criando, né. Pessoalmente, tá, isso sou eu não criaria um conteúdo que fosse exclusivo para esses patrões. Porque eu entendo que meu conteúdo ele tem que ser de graça e tem que ser para todos. Então, hoje eu tenho os meus apoiadores, mas o discurso pro meu público você acredita no nosso trabalho, você confia, quer incentivar de alguma maneira, quer apoiar de alguma maneira, você pode colaborar com essas cotas.
e aí eles estão ajudando a manter aquele conteúdo no ar, e aí todo mundo acaba recebendo de uma maneira ou outra esse conteúdo também. Então, pra mim, eu acredito que meu conteúdo ele tem que ser sempre de graça o tempo todo. Até porque eu não quero criar, por exemplo, um vínculo onde o meu ouvinte tem a sensação de que ele é dono daquele programa. Então, ele vai comprar e se sai toda segunda-feira, naquele dia eu resolvi lançar na terça, e aí ele vai me cobrar. Mas peraí, eu tô bancando isso, por que não chegou? Né? Que é aquela questão da assinatura do jornal. Você assinou o jornal de domingo e não chegou no domingo, e aí, o que vai acontecer? Então, eu tenho um pouco de receio em relação a isso. Então, eu tento ter um discurso muito aberto e franco com o meu público, para que eles entendam que eles estão apoiando, eles estão proporcionando que aquilo aconteça e que nós consigamos manter ele de uma maneira mais independente possível. Em relação à monetização, né, de produção de conteúdo, isso dentro da nossa empresa hoje a gente tem um dos nossos pilares é justamente esse. Então eu tenho a Rede Geek hoje como uma mídia, onde eu produzo o meu conteúdo e eu tenho os meus patrocinadores. É uma forma que eu encontrei de fazer essa monetização. Só que o meu conteúdo ele é uma grande janela para mim, para minha imagem, que aí foi o que acabou me proporcionando, por exemplo, eu fazer uma campanha pro Bradesco para que eu conseguisse utilizar essa imagem para ensinar as pessoas a utilizar da melhor maneira possível, por exemplo, o aplicativo deles. Só que ao mesmo tempo, eu já tenho 12 anos produzindo esse conteúdo, eu já desenvolvi uma experiência de como fazer isso em vídeo e em áudio. Então eu passei a prestar esse serviço para as outras empresas. Então, sim, tem, por exemplo, campanhas internas onde tem lá a minha voz e aparece, beleza, só aquele grupo interno. Volta e meia recebe mensagem na rede social. Nossa, eu ouvi sua voz no comunicado interno da empresa. Então a gente presta esse tipo de serviço porque eu já tenho toda a estrutura. Então é natural que isso aconteça. E muitas vezes a marca não quer patrocinar meu conteúdo, ela não quer vincular a imagem dela, né, a minha, né, a marca dela, a minha imagem. Mas ela quer estar nesse universo de podcast, de redes sociais, de vídeo, YouTube. Então, em vez dela contratar uma agência extremamente tradicional, careta, ela vai me contratar porque eu já estou fazendo isso há 12 anos. Então, é um dos pilares que ajudam a monetizar e manter a nossa estrutura também. Olá, Taine, eu sou jornalista há 10 anos e podcast há 1 mês. O meu podcast chama Conto Reconto e é sobre literatura infantil e jornalismo. Eu queria só dizer que eu gostei muito do que a Yara falou, porque eu sou jornalista há 10 anos e podcast há 1 mês. Então, eu acho que os produtores de conteúdo precisam, sim, aprender muito com o jornalista que faz isso há muito tempo. E, enfim, tem exatamente esses mesmos problemas de a propaganda vai atrapalhar o conteúdo. Há muito tempo a gente discute isso. Então, assim, gostei muito da sua fala, acho que a gente tem que ponderar isso mesmo. Mas a minha pergunta é sobre a audiência. Vocês falaram que a audiência é extremamente importante para que consiga, então, essa dispersão e até patrocínio. Como conseguir isso? É lógico que a qualidade é super importante, mas eu tenho 1 mês e eu já tenho pessoas falando, nossa, nunca vi nada parecido, que legal, mas tipo, é 1 pessoa ou 2 pessoas me falando isso. Além das táticas de sair seguindo as pessoas no Instagram, como construir essa audiência? Na verdade, não existe uma resposta. Infelizmente, não existe uma fórmula, tá? Não existe uma fórmula para fazer isso, né? Aumentar a audiência. Redes sociais é o trabalho básico, é o que você deve fazer. Instagram, Facebook. Facebook, ele funciona muito à base de investimento de dinheiro, infelizmente. Você só vai ter um alcance colocando dinheiro. É pouco dinheiro, mas você precisa colocar. Twitter tem uma movimentação muito forte, então recomendaria você também estar dentro do Twitter. E aí, a partir da minha experiência, conhecer a comunidade. Eu acho que você fazer os crossovers vai te apresentar para novos públicos. Então, você tentar manter esse relacionamento, assim, toda vez que se eu for gravar, por exemplo, com o Renan do Na Trilha, o público dele que não conhecia meu programa vai passar a conhecer, e aí a chance de eu conseguir conquistar essa pessoa e trazer ela para minha audiência também. Então, eu acho que o caminho mais efetivo, né, para esse universo do podcast, que é um meio um pouco fechado, né, de comunicação, não existe uma plataforma, por exemplo, como o YouTube, que na minha visão isso é muito positivo, tá? Mas se terminou de ver um vídeo do YouTube, automaticamente ele recomenda outro. Vê mais um, recomenda outro. O podcast não tem isso, então é uma comunicação quase que no boca a boca. Então acho que o jeito mais rápido e fácil de você conseguir conquistar uma audiência maior é você fazer esses crossovers com outros produtores de conteúdo. Então, com o Na Trilha, foi da seguinte forma. Em novembro de 2015, nós tínhamos 80 downloads por mês, né? E hoje a gente tem aí 5 a 7 mil downloads por dia. Como que isso aconteceu? Eu sou um podcast
pequeno para médio, né, em termos de alcance e porte. Mas, no início, o que funcionou para mim? Primeiro, eu chamar pessoas que são relevantes para o meu conteúdo e são relevantes dentro do público deles. Por exemplo, eu chamo um atleta campeão mundial, um recordista da atividade que ele pratica, e a partir daí eu peço a colaboração dele, olha, ajuda também a divulgar para o seu público, mas algo que fez uma grande diferença foi o Na Trilha ser destaque dentro de um nicho que era segmentado, que é o podcast, e dentro desse segmento ele surgiu com algo diferente. Então por isso que no segundo ano de existência do Na Trilha a gente acabou sendo convidado para vários programas. Eu tenho aqui vários rostos aqui, várias carinhas conhecidas, gente que eu já gravei. Por quê? Quando você traz um diferencial, quando você traz um tempero a mais para esse universo, você acaba virando um referencial. Na Trilha hoje, ele é um dos principais podcasts que fala de atividades, esportes, outdoor, e é um dos únicos, se não o único, que fala da maneira geral, o esporte outdoor. Então ele está sempre em relevância nos agregadores, né, nas pesquisas que existem, quando vai falar, poxa, o Na Trilha é o maior que existe. Lógico, é o único. É fácil ser, né? É fácil ser um diferencial quando você é o único nesse universo, né? Tem programas que falam de bicicleta, programa que fala de montanhismo, né? Que eu não apanhar de ninguém, mas de falar de todos de uma maneira geral, nós somos os únicos. E uma sacada que aconteceu pra gente, que foi muito bacana, e eu acredito que é por isso que eu tô aqui hoje, foi que na metade do caminho eu identifiquei que vale muito mais a pena e faz muito mais sentido você caminhar junto com a podosfera, junto com esses produtores, em fazer com que o podcast seja conhecido, sabe? E realizar eventos como esse, realizar workshops, realizar palestras. Só esse ano eu já dei cerca de 15 palestras falando de podcast. E lá no finalzinho dela eu falo o que é o Na Trilha. Então, quanto mais pessoas, você que está ouvindo a gente pelo streaming, falar para outro, né? O podcast tem muito disso, é muito orgânico, né? De boca a boca. Quanto mais pessoas conhecendo o que é podcast, melhor. Não importa se vai ouvir o Na Trilha ou não nesse momento. Vai chegar um momento que ele vai cair para mim, entende? Então é uma frase até que eu costumo falar, não existe quem não goste de podcast. Existe quem não foi apresentado ao podcast correto, né? A minha esposa, até dando um exemplo já para fechar isso aqui, a minha esposa, por exemplo, ela não gostava dos programas que eu ouvia, porque falava de cultura geek, falava de cultura pop, e eu não conseguia, nem o meu programa ela não ouve. Não ouvia, amor, te amo, tá? Nem o meu programa ela ouvia, porque é um programa chato para ela. Ela é advogada, até que eu apresentei para ela um podcast que falava de direito. E eu falei, cara, eu vou dar uma indicação muito ruim para ela. Ela adorou, é fiel, já mandou e-mail pro cara, nunca mandou nem e-mail para mim. Então sabe, então esses tipos de ações, onde você começa a entender o seu público e atuar de maneira que ele seja oportunizado, você se relacionar muito com ele. Ouvinte, entre aspas, é muito carente. Ele manda um comentário para você e você não responde ele fica chateado. Se ele mandou uma mensagem para você direct no Instagram, se você não responde ele fica chateado. Por outro lado, se você simplesmente falar o nome dele no programa, você não sabe o impacto que dá. A gente não sabe como essa mensagem vai chegar, mas a gente entende como também ouvintes que quando alguém fala o nosso nome no programa, a gente está sendo valorizado. O podcast é isso, né? Você valorar a mídia, valorar o seu ouvinte, valorar você mesmo, né? Então, uma forma que você puder te dar uma dica, uma forma de você alcançar esse público é saber quem ele é primeiro, quem é o seu público nicho. E aí você começa a identificar eles, a se relacionar com ele. E não se preocupa com números agora. Se preocupe com o conteúdo que você está levando. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Guilherme, eu sou de Belo Horizonte, sou podcaster, tentando ser podcaster há 3, 4 meses agora. O meu podcast chama Baixo Centro, o nosso podcast chama Baixo Centro. É aqui de Belo Horizonte, a gente trata angústias e questões sociais, na verdade, dentro dele. A gente quer muito legal falar com essa galera e, enfim, a gente pega muitos temas e vai criando dentro deles vários ramos a partir dele. Mas, enfim, o que eu queria perguntar primeiro era sobre a questão do patrocínio. Porque, assim, eu acho que eu trabalho com marketing e eu sei que e eu trabalho criando várias narrativas em vários contextos de maneiras muito diferentes. E eu queria perguntar o que vocês acreditam, se é possível ou não,
que eu possa falar, porque eu acredito que sim, mas é só porque meu trabalho me faz ser esse cara. Mas eu posso falar sobre qualquer assunto, sobre qualquer tema, de qualquer cliente que deseja me patrocinar, dependendo da minha plataforma. Por exemplo, eu posso pegar o Santander, sim. Posso falar do empreendedorismo do Santander. Não necessariamente ele vai patrocinar o meu programa, mas ele pode patrocinar o tema, entende? Eu posso pegar, enfim, o design da Apple. Não necessariamente vou ferir a Samsung, eu vou falar efetivamente um fato. Quando eu pego esses fatos e trato esses fatos, qualquer patrocínio vira válido para mim, na minha visão. Porque eu não necessariamente estou falando da história da empresa, do produto da empresa, que eu defendo essa empresa. Estou falando o que ela realmente fez ou o que ela faz. Então, na minha visão, eu queria perguntar isso para vocês. Se, tudo bem, eu posso não defender um banco que na minha visão e na minha análise, no meu juízo de valor, ele não cabe para mim. Mas esse banco cabe para alguém. E esse alguém pode estar me escutando. Não necessariamente eu vou defender esse banco, mas eu posso defender uma linha de trabalho que é de empreendedorismo, empoderamento, qualquer outra coisa que caberia num contexto com o meu público. Eu queria entender e perguntar isso para vocês. O que vocês acham disso? Porque na minha visão é possível que a gente seja patrocinado por qualquer pessoa, desde que eu crie ali uma linha lógica para os meus ouvintes. Perfeito, concordo com você, acho que é isso mesmo. É possível sim inserir qualquer marca, produto, linha, desde que faça sentido dentro daquele conteúdo e tudo mais. Negar um patrocinador por uma questão pessoal, eu acho que é válido também, porque acima de qualquer coisa é você que tá ali, você é um ser humano, né? Você tem que estar dentro da sua moral aquela condição para que você continue satisfeito com aquilo, né? E então eu acho que os dois caminhos são válidos. Ou como ocorreu no caso que eu comentei, né? É um produto que eles queriam direcionar de uma forma, mas na verdade não era. Era muito melhor direcionar para um outro público que cabia dentro do meu podcast. E aí eu fiz essa adequação, né, para conseguir fazer sentido para o meu público. Então eu vou muito nessa sua linha também. Eu acho que é extremamente válido você sentar, conhecer a cultura corporativa daquela marca, daquela empresa, para entender como isso pode impactar o seu público. E eu tenho resultados muito positivos de marcas patrocinando meu conteúdo, porque eles entendem aquela marca quase como um amigo, sabe? Tipo, puta, que da hora, eu fico muito feliz porque tal marca apoiou vocês, porque isso proporcionou que esse conteúdo acontecesse. Teve um caso, por exemplo, da LG patrocinar o meu podcast, e por causa desse patrocínio eu consegui gravar um programa com o diretor de Tropa de Elite. E aí, eu nunca conseguiria gravar aquele podcast com aquele diretor se não fosse pelo patrocinador. Então, os meus ouvintes perceberam isso. Então, eles ficaram agradecidos pela marca estar lá, entendeu? Então, eu acho que é muito de como você comunica. Então, aquela marca, no meu caso, ela é importante estar lá porque ela proporciona que aquilo chegue de forma gratuita para o meu público. Eu sou o Thiago Corrêa, eu sou do podcast Pistolando, nós estamos para fazer 1 ano agora. Eu tinha uma outra pergunta, mas eu vou fazer uma segunda que eu imagino que, inclusive, seja até mais interessante para o pessoal que está começando agora e que sonha em algum momento conseguir um financiamento de alguma marca tal pro seu podcast. No caso de vocês que já têm algum relacionamento com a marca, como foi que vocês chegaram a uma valoração disso? Como é que você consegue converter essa sua audiência em o que pode ser um case de quanto você vai cobrar desse cara por um determinado spot? Se você faz isso por tempo, se você faz isso por inserção, eu imagino que qualquer um que já teve qualquer aproximação de marca para fazer um primeiro contato, cara, que preço eu boto? É muito difícil, tá? Realmente, eu acho que a parte mais difícil da comercialização é o preço. Porque o que a gente faz é a arte, né? Como que você determina o preço de um quadro? É muito difícil, e aí é muito difícil você também levar isso pra fora. Então, qual é o nível onde eu estou me valorizando demais ou me desvalorizando demais, né? E pode acontecer de uma marca não querer anunciar em você porque você cobrou barato demais. Se você está cobrando barato demais, não faz sentido. Ou a maioria das vezes, isso é uma coisa que você só percebe trabalhando no mercado. É muito difícil você conseguir fechar diretamente com uma marca. Normalmente, o seu relacionamento de negócio vai ser com uma agência de publicidade. E se você cobra barato demais, não vale a pena para aquela agência fazer esse trabalho com você. Por quê? Ele ganha comissão em cima do seu anúncio. Então não faz sentido ele ganhar 20% em cima de R$200. O trabalho que ele vai ter para conseguir anunciar, colocar você na campanha, não vale a pena. Então ele prefere contratar R$50 mil de Google AdSense, né, do que anunciar no seu podcast. Então você tem que se entender o mercado, de como funciona o mercado de publicidade. É o tipo de coisa que você só aprende ou fazendo um curso ou estando ali trabalhando dia a dia. Eu sou da área de ciências sociais. Eu aprendi isso na raça. Então eu
eu tive que enfiar de cabeça e entender como funciona o mercado. E aí, a partir disso, criar um preço. Hoje, obviamente, eu consigo ter uma precificação mais fácil, porque eu tenho noção de quanto custa a minha estrutura. Eu tenho uma produtora, eu tenho um editor, eu tenho um estúdio de podcast, eu tenho um aluguel do meu escritório, então é fácil eu precificar porque eu sei quanto custa manter esse podcast no ar. Agora, a partir do momento que você está trabalhando em paralelo, você tem um emprego formal e o seu podcast ali se desenvolvendo, como precificar algo que, na verdade, não necessariamente gera custo para você? Então, o que eu fazia nesse início, né, quando eu fiz os meus primeiros patrocinadores, eu vi quantas horas eu me dedicava para aquele programa ir pro ar. E a partir dessa quantidade de horas que aquele programa precisava ir pro ar, eu precifiquei. Falei, não, minha hora de trabalho é equivalente a tanto. Baseado na minha profissão mesmo. Eu era professor na época, né, tava na sala de aula, minha hora de trabalho é tanto, então significa que para eu colocar esse programa no ar, eu tenho que deixar de trabalhar como professor tantas horas. Então, aí, a partir disso, eu passei a precificar o meu programa para que ele pudesse substituir minha hora de sala de aula pela minha hora de podcast. Então, foi mais ou menos essa minha lógica, e a partir disso eu passei a evoluir esse preço para que ele fosse adequado para o mercado. E aí você só vai saber isso entrando, participando dele. E aí você vai ter noção de como é o seu mercado regional, como são as agências no local. Então, eu estou em São Paulo. Sei lá, eu tenho 2, 3 reuniões por semana só para fazer proposta. E aí, a partir disso, eu passo a entender. E aí, conforme o tempo vai passando, você vai ganhando mais intimidade com aquelas pessoas que você encontra todas as vezes. Então, hoje eu tenho liberdade com muitos clientes de perguntar, tá, mas qual é o seu budget? Quanto você está disposto a investir para eu montar o melhor pacote com o dinheiro que você tem? Então, eu consegui hoje inverter essa negociação. Não é tipo, me manda uma proposta, tudo certo. Não, me fala quanto você pode investir que eu vou te entregar a melhor proposta em cima do valor que você pode gastar. Entendeu? Então, o tempo é mais ou menos, é meio na cara de pau mesmo, vai indo. Só de maneira bem direta, para quem está começando a criar o seu podcast, tenha um Media Kit, mas não faça desse Media Kit o seu único material de divulgação. Por quê? Para cada cliente você vai ter a mesma negociação? Não. Então tenha um Media Kit base, seja real com seus números, seja verdadeiro com seus números e principalmente com o valor que você está entregando para o seu ouvinte. Qual é a proposta do seu programa? Tenha esse material de Media Kit, de divulgação, para dizer para esse possível patrocinador quem é você, né? Qual é o seu papel dentro da podosfera, que valor que você está levando. E para alcançar esse patrocinador, é importante que você conheça ele. Então, para cada patrocinador, você vai elaborar uma proposta diferente, vai elaborar um Media Kit diferente, porque cada patrocinador vai te perceber de maneira diferente também. Então, a partir do momento que você entende como se comunicar, e parece até difícil e estranho falar isso, mas podcaster não sabe se comunicar, sabe? Ele sabe transmitir ideia, sabe transmitir conteúdo, mas na hora de falar com uma agência de mídia, na hora de falar com um diretor de marketing, diretor que eu estou falando, pessoas do alto escalão do mercado, ele fica inseguro, mas não. A partir do momento que ele veste aquela couraça de que ele tem e conhece o seu próprio produto, ele vai conseguir valorar isso. E é como que eu vou precificar isso? Coloque um valor na sua hora. Você sabe a estrutura que você tem, quanto que você vai gastar para produzir aquele programa. Começa a montar quanto tempo que você gasta em cima de cada programa e aí você vai começar a encontrar a precificação do seu produto. Oi, meu nome é Celso, eu queria fazer uma pergunta para Yara. É porque eu sou estudante de comunicação, eu sou formado em publicidade, mas eu voltei para a faculdade para fazer jornalismo. E a gente esbarrou a discussão na questão do jornalismo. Eu queria perguntar, porque há pouco tempo atrás, eu formei há não tanto tempo assim, mas não se falava de podcast na universidade na minha época. E agora eu não consigo passar por uma aula sem que a discussão entre no podcast. No jornalismo, como que esse meio, as mídias tradicionais e os grandes veículos estão se adaptando a esse meio e como isso pode, principalmente na questão no que tange o financiamento e o patrocínio, como isso pode impactar jornalistas independentes ou viabilizar a produção de jornalismo no Brasil? Celso, obrigado pela pergunta. Eu acho que a mídia tradicional, ela está atenta, né, a emergência, o crescimento e a consolidação do podcast. E a mídia tradicional está entrando no podcast também. Se você for na CBN tem podcast, a Piauí
tem podcast excelente, a Globo está tendo vários, a Bandeirantes tem, né? Então, quer dizer, a mídia tradicional, ela já percebeu a existência, ela sabe do potencial, ela sabe que é um formato em ascensão e ela, obviamente, que vai, porque ela já tem toda uma estrutura, todo um custo operacional, todo um modo de fazer já de muitos anos, ela vai tentar se apropriar, ela vai tentar incorporar esse formato e trazê-lo como parte daquele conteúdo que ela produz, né? Então, acho que isso é uma coisa dada já. Tá? E acho que vai aumentar cada vez mais isso. O produtor independente, eu acho que ele tem que é um pouco que foi colocado aqui já, né, durante esse debate, é qualidade. O ouvinte, dizem que ele busca duas coisas, ou algum tipo de ajuda do ponto de vista de informação, de qualidade, de educação, de inspiração, ou algum tipo de entretenimento. No caso do jornalista, considerando que ele vai trabalhar com essa primeira vertente, né, atendendo, ele vai ter que produzir, ele vai ter que ser um cara ou uma mulher muito que investe, que pesquisa, que apura, voltar àquela coisa do jornalismo, conforme a gente viu muito no século XX, de um jornalismo que tinha uma preocupação de apuração, de precisão, de qualidade. E eu acho que a partir do momento que você tem isso, você consegue se colocar, seja através dos patrocínios, e aí eu concordo com o Alcísio que é um risco, é complicado. Se você faz jornalismo investigativo, por exemplo, é difícil você ter determinados patrocinadores, né? Mas eu acho que tem muita gente, o pessoal do Jornal Next fazendo, o pessoal né, quando o Foro de Teresina, faz um jornalismo que, na minha opinião, é muito bom, muito qualificado, tem ali uma autonomia, uma independência e tal. Então, eu acho que se você tem uma qualidade na sua produção, você consegue se estabelecer. Tá? Agora, não dá para escorregar, não dá para colocar no ar uma coisa que foi mais ou menos apurada, que você imagina que Aí você não se fixa, não se coloca. Credibilidade é um elemento importante. Boa tarde, meu nome é André e eu queria fazer uma pergunta direto pro Alcísio. Como você falou, vocês são um podcast de militância política e jornalismo independente. Sim. Certo? Como qualquer militante, vocês têm a intenção de que a militância de vocês chegue ao máximo possível de pessoas, certo? O quanto não ter um patrocínio atrapalha essa expansão de chegar a mais pessoas, de o seu conteúdo ser visível a mais gente, porque eu cheguei nele porque eu ouvia outros programas da Central 3. Mas como que pra vocês isso pra a expansão não seja freada por uma falta de dinheiro? Ou você acha que isso não acontece? Olha, no momento, eu não vejo isso sendo um problema. Porque o que eu acho que impede, por exemplo, o lado B de crescer, seria uma publicidade nas redes sociais e tudo mais, não sei. Assim, a gente cresceu, a gente dobra de audiência do ano. Então, assim, eu não sei te dizer o que eu aceitaria, por exemplo, se a Rádio Globo me ligar e falar, olha, Alcísio, a gente quer colocar o lado B do Rio na Rádio Globo, sem editar nada. Porra, eu aceito, claro. Óbvio. Agora, onde é que eu assino? Não tem discussão. Se eu tiver a possibilidade de propagar o meu conteúdo pra mais gente, sem que pra isso eu tenha que moderar o meu conteúdo, eu faço sem problema nenhum. Se tem uma parceria com qualquer emissora, qualquer problema nenhum. Mas a questão, assim, financeiramente, o que a gente poderia fazer? O que poderia entrar mais de grana pro nosso programa principal da semana, que tem lá 1h40 de duração? E eu sei que duração de podcast é uma coisa que divide as pessoas. Tem gente que gosta de podcast de meia hora, tem gente que gosta de podcast tipo xadrez verbal que dura 4 dias. Talvez, se a gente tivesse um financiamento coletivo, a gente tivesse um programa semanal extra de 20 a 30 minutos, com convidados antigos, voltando pautas antigas e falando de algum outro fato. A gente tem isso, é uma coisa que a gente gostaria de fazer. E talvez a gente atingisse um outro público, que é o público do podcast meia hora, que também é muito grande. Eu vejo muita gente reclamando que, porra, esse podcast de 1h30, eu fico parando no bloco, ouço depois, é um saco. Então, assim, talvez a gente possa expandir, diversificando a quantidade de produto e a forma como a gente modela o nosso conteúdo. Mas eu jamais moderaria meu conteúdo para ter mais ouvinte. Queria agradecer demais a presença de todos vocês. Infelizmente, o nosso tempo tá curto. 1 minutinho para cada um, dar uma despedida, falar palavras sobre considerações e sinais. Só queria agradecer aqui o bate-papo, foi muito legal estar aqui dividindo a mesa com todo mundo, ter vocês aqui, poder contar
contar um pouco da minha história. Fico à disposição de vocês, qualquer rede social, Prof. Mauri, né, Mauri com Y. Podem me procurar, não me importo de compartilhar o que eu já aprendi nesse tempo todo. Então, se vocês precisarem de alguma coisa, é só procurar. Muito obrigado. Eu endosso a fala do Mauri, ele é um grande parceiro na trilha. Não ouve meu programa, mas ajuda muito. Mas assim, é um grande parceiro mesmo e que sempre que eu o procurei, né, também abriu as portas da casa dele, inclusive, para receber a gente. Abriu as portas lá da produtora dele. Então, obrigado, Mauri, por essa parceria ao longo desses anos. Obrigado, pessoal do iPod. Obrigado vocês por terem desprendido aí um sábado à tarde para estar vindo aqui. Isso é muito significativo pra gente. Então, se você quiser encontrar e ter contato com a gente, VC, que é o você de internet, né? vcnatrilha.com.br. Se você buscar lá nos nossos agregadores, aliás, se você buscar lá nos agregadores, coloque Na Trilha tudo junto, tá? E você vai encontrar o nosso material lá, o nosso produto feito com muito carinho. Ele não é para quem é somente esportista, é para quem tem curiosidade de conhecer esse ambiente outdoor. Foi muito bom, foi do caramba. Pocou esse evento aqui, tá? Pra quem não sabe o que é pocar, pocar é um verbo capixaba, que é o mesmo que estourar, mandar bem, né? E arrebentar, né? Então vocês estão pocando aqui. E também é um acrônimo capixaba de podcasters e ouvintes capixabas. Obrigado, gente. Eu também queria agradecer de novo a organização do iPod, agradecer as pessoas aqui nessa mesa, foi muito legal, foi um papo, assim, acho que trouxe muita novidade, muita questão, assim, para quem está começando a trabalhar com podcast, então isso é muito bom. E bacana também, o pessoal do iPod está aí já no quarto evento, e isso significa que, de fato, né, é um campo legal, é uma área importante que precisa, de fato, dessas reuniões, esses encontros. Então, vocês estão de parabéns. Gente, muito obrigado pelo iPod, pelo convite. Espero ter representado os meus camaradas bem aqui, não ter falado... Quer dizer, falado besteira seria representado bem. A gente, nossas mídias sociais, assim, direct no Instagram, DM lá do Twitter, até no Facebook, a gente recebe muitos relatos de ouvintes, assim, muito sinceros, muito emocionados. A gente gosta e a gente fica muito emocionado com isso. Eu só queria dizer que para quem tá ouvindo aqui na internet, que as nossas DMs são todas abertas. Se tem alguma história bacana para contar sobre como a gente te influencia, poxa, a gente adora ouvir. Teve umas até que a gente fez a gente chorar, porque realmente é muito legal. E pra gente é isso, assim, o nosso podcast não é só pra você que é comunista, mas pra você que quer ser comunista, entendeu? E pra você que acha que talvez tem um amigo que queira ser comunista, você pode mostrar pra ele também. Não tem nenhum problema em dizer que o nosso é um projeto de hegemonia política e vamos fazer a revolução nessa porra, porque tá foda. Obrigada a todos vocês por terem abrilhantado o nosso evento e muito obrigada a todos vocês que assistiram. E fiquem por aí que daqui a pouquinho tem mais.